Bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Fábio Almeida. O Fábio é diretor da Gabinete do Brasil. Fábio, obrigado por ter aceito o convite e ter se deslocado para me ajudar a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí. Olá a todos aí. Estou bem feliz aí com o convite. Vamos lá. O Covid, a tecnologia, o Zoom, acabou de alguma maneira aproximando pessoas que talvez em outras circunstâncias não se aproximaria, como foi o nosso caso, né, Fábio? A gente acabou se conectando através de uma abordagem que nós fizemos no teu LinkedIn, fizemos uma conferência e hoje nós estamos aqui. Então, tem um outro lado também desse momento de isolamento que acaba, de alguma maneira, criando possibilidades que talvez em outros momentos não seria possível, né? Não, com certeza. Acho que se é que se pode dizer que tem algo bom nesse período, né? Eu acho que talvez é uma descoberta das pessoas desse uso, né, da tecnologia para poder aproximar, de fazer, e até talvez uma quebra de paradigma de que talvez você possa se conectar com pessoas de outros estados, outros países pela tecnologia e a coisa fluir de uma outra forma, né? Então, acho que foi importante. Eu só vejo isso como positivo, talvez. Agora, Fábio, para o nosso telespectador conhecer um pouco a tua trajetória, a tua história, né? Eu acho que é importante você poder resumir um pouquinho essa tua jornada, que continua uma jornada de sucesso, de desafio, porque não tem nada fácil, né? Só para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, por favor. Bom, eu sou o Fábio Almeida, né? Eu nasci em São Paulo, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos ali, office boy, auxiliar de escritório, auxiliar comercial, até entrar na faculdade. Tive um período de estágio no Santander, depois fui efetivado no Santander, trabalhei um período. Depois disso, aí eu tive algumas percalços de carreira, aí eu tentei ter um negócio próprio, né? Então passei ali uns 3, 4 anos batendo um pouco a cabeça em relação a isso, até que eu entrei no mundo digital, né? E isso já faz 12 anos. E aí eu posicionei minha carreira para o digital, né? Para publicidade. E aí tem uma estrada aí bacana de crescimento nesses últimos 12 anos, até chegar onde eu estou hoje na Gabinete, né, como um executivo aqui no Brasil da empresa. Então eu sou muito grato ao digital, né, a isso, e também quando eu entrei, vi as possibilidades e me apaixonei pelo que o digital representaria e representa hoje, né, na publicidade e no marketing, direcionei minha carreira, meus estudos, né, para isso. E me formei meio que na prática também, né? Tudo que a gente está nesses últimos 10 anos é uma revolução digital mesmo, né? Do uso do celular, de tudo, dessas possibilidades. E acabei me formando na prática mesmo nisso e direciono minha carreira a isso também, né? E tem um viés também lá na Gasper Libero, né? Você também lecionou um curso extensivo. Como é que você consegue conciliar aí também essa outra atividade? É bem pontual. Eles fazem alguns cursos de férias, né? Esses cursos livres nas férias. E como, né, esse processo de trabalhar com mídia digital, com mídia programática, eu sempre fiz algumas abordagens educativas, né, em agências e com clientes. E através de um colega de mercado que dá aula, eu já fiz algumas coisas com ele em cursos de MBA, que ele dá de ir falar propriamente sobre mídia programática. Ele dava esse curso na Gasper Libero e aí ele me convidou para poder substituí-lo, que ele não ia poder, né? Eu falei, pô, cara, eu nunca fiz isso. Mas não, você sabe o conteúdo, tal, ele me deu lá. E aí acabei, já faz 2 anos já que eu estou 2 anos e meio já na Gasper Libero. E aí eu dei o primeiro curso lá e aí acabei, eles me chamaram para outros, e aí sempre fui. E é bem legal, assim, foi uma descoberta para mim também, essa coisa de dar aula. E é uma coisa que eu tenho como plano B, assim, a um médio prazo, de investir nisso também e de repente daqui a algum tempo dar algum curso de pós-graduação, né, de graduação mesmo. Tenho estudado para isso também. Olhando um pouco para trás, você consegue identificar alguns momentos que foram decisivos para que você pudesse chegar onde você chegou, Fábio? Assim, eu sempre reflito sobre isso. Assim, eu acho que quando antes de entrar na faculdade, eu trabalhava numa distribuidora, né, de alimento.
que foi um ponto de virada ali também, que o seu Aloysio, que era o dono, ele confiava muito em mim, né, assim, e me ajudou a entrar na faculdade e tudo, né, então foi um ponto de virada ali também, aquela trajetória que eu tive com ele de ganhar responsabilidade, né. Minha entrada no banco também, né, no Santander foi um aprendizado muito grande, né, assim, o banco trabalhar em varejo, né, esse varejão de banco, a pressão que tem o banco comercial de vender os produtos do banco, tudo aquilo também para mim foi um aprendizado enorme, né, apesar de eu era muito novo e ganhei uma responsabilidade também muito cedo no banco, que talvez eles pudessem ter me preparado um pouco mais, mas foi importante para mim ganhar estofo, né. E aí um outro ponto de virada grande é o digital, né? Quando eu entrei no digital, era um portal de internet que eu entrei na área comercial e aí comecei a entender, né, a linguagem ali, né, de como se vendia as coisas, esses termos, né, que a gente tem de publicidade digital. Eu falei, pô, é isso aqui que eu quero fazer, né? Então assim foi um ponto de virada grande assim na minha carreira. E outro que é importante, que acho que me trouxe onde eu estou aqui hoje, que é a mídia programática, né? Logo que eu entrei na Única, que é uma consultoria digital, eles estavam trazendo uma tecnologia para o Brasil de mídia programática e eu peguei bem o início daquilo ali dentro da Única e comecei a estudar e trabalhar com aquilo. E cresceu muito nos últimos anos isso no Brasil, com muitas empresas de fora, e foi quando a Gamned me encontrou ali e eu consegui direcionar, né, a minha carreira para isso. Já há quase 10 anos trabalho com mídia programática, né, respiro isso todos os dias. Né? Então acho que para a minha carreira a mídia programática é fundamental. Né? E como é que está sendo esse desafio na Gamned? Uma empresa francesa, você número 1 aqui no Brasil, como é que culturalmente você se adaptou, porque é uma cultura muito diferente da nossa, sim, e com o desafio de alavancar o negócio aqui no Brasil. Né? A gente já está indo para o 6º ano de operação, né? Eu fui o primeiro contratado aqui no Brasil para estruturar, hoje a gente já tem uma equipe de 7 pessoas e com mais representantes regionais. Isso né, um desafio, né, e sempre é um aprendizado. Eu tive uma sorte que um dos fundadores da Gamned, na época que ele me contratou, ele morava no Brasil, né? O Olivier. E então ele conhece, né, a cultura brasileira, né, que é diferente da cultura europeia. Eles têm um mercado mais maduro lá em relação à gestão de mídia. Mas tem um choque cultural a gente tem parte da operação é feita lá, a gente tem um contato diário com eles, então tem muito essa coisa do brasileiro que vou fazer 100, né, e faz 90 e acha que tá bom, né, e para o europeu não, se você falou que vai fazer 100, é 100, né, não é 99. Então isso é um aprendizado grande também, um aprendizado em termos de organização, né, de eficiência, né, então a gente às vezes essa coisa de trabalhar até mais tarde, né, que o brasileiro tem, né, e muita agência de publicidade tem essa cultura, e o francês não, né, eles trabalham 6, 7 horas, mas eles trabalham com eficiência, né, então isso também para a gente é um aprendizado no dia a dia, e para eles também, e eu acho que o choque cultural maior é a gente conseguir passar no dia a dia que o que acontece no mercado europeu não é o mesmo que acontece no mercado brasileiro. Então eu não posso querer impor uma cultura europeia para os nossos clientes, né? Eu tenho que adaptar o nosso produto e a nossa abordagem e até a nossa operação para a realidade que a gente tem aqui. Que aí a gente pode discutir se é eficiente, se não é, mas a gente tem que também lidar com isso no dia a dia, né? Agora, Fábio, para o nosso telespectador conhecer com um pouco mais de didática, mídia programática, em que consiste essa atividade que vocês oferecem para o mercado? Hoje, assim, toda vez que a gente entra na internet e pesquisa alguma coisa e navega em alguma coisa, nosso comportamento ali está sendo mapeado, né? Então, se a gente tem interesse em marketing, futebol, então a gente tem um comportamento mais linear, que é o conteúdo que a gente acessa, e a gente tem um comportamento que ele muda de acordo com as nossas necessidades, que é o nosso momento de compra. Se a gente vai pesquisar uma viagem, uma geladeira, uma televisão. Então, tudo isso é mapeado. Então, quando a gente fala de mídia programática, é você comprar mídia no ambiente da internet. Então, seja nas redes sociais, Facebook, Instagram, que é o mais utilizado, seja num portal de internet que aparece aquele display gráfico ali, ou um vídeo que aparece no YouTube quando a gente vai assistir algum conteúdo. A gente compra mídia para as empresas, para as marcas, baseado no comportamento do consumidor. Então, você tem um determinado tipo de comportamento ali de buscar um conteúdo ou um produto, e quando você é impactado por alguma publicidade, aquela publicidade, 90% das vezes, é baseado no seu histórico de navegação.
Então, o que a gente faz é isso, é gerenciar essas plataformas de tecnologia para comprar mídia no ambiente da internet, no ambiente digital, baseado no comportamento do consumidor. E por trás desse processo, que é uma inteligência artificial, que você tem de tecnologia para poder identificar comportamento, cruzar com oportunidade, como é que trabalha isso internamente? Isso tem, hoje tem várias plataformas, né? O Google é uma, o Facebook, tem a Verizon, tem outras plataformas que são plataformas que têm esse inventário, né? E ali dentro tem esse mapeamento dos dados. Então hoje a nossa empresa tem uma expertise de gerenciar essas plataformas, né? De tirar o melhor dessas plataformas, e a gente também tem alguns desenvolvimentos internos de algoritmos próprios para poder otimizar as campanhas. A gente tem uma abordagem muito consultiva também, então de entender o momento da empresa e falar, agora é a hora de fazer isso, agora não é, isso vai funcionar, isso não vai. Então isso é bem importante no dia a dia também, né? Essa cabeça pensante junto com as empresas. Então a gente procura sempre aliar isso, né? Uma parte consultiva com essa expertise de gerenciamento das tecnologias para poder... e aí assim, as empresas hoje querem vender, né, no ambiente da internet, então a gente buscar alternativas para que as empresas tenham maior efetividade no ambiente da internet para poder buscar um público ali que seja cativo para ela, né? Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Fábio Almeida. O Fábio é diretor da Gamnet no Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Fábio Almeida. O Fábio é diretor da Gamnet do Brasil. Fábio, a gente tem especificamente no programa um viés onde nós exploramos um pouquinho a jornada, a história, as experiências que os executivos acumularam e continuam acumulando para poder inspirar pessoas, né? Você hoje chegou numa posição importante numa empresa francesa no Brasil que tem essa responsabilidade de coordenar uma equipe, de motivar uma equipe e também, de alguma maneira, a sua própria história acaba inspirando pessoas, né? Você olhando para trás, como é que você vê a tua jornada e esse desafio também que, de uma maneira consciente ou inconscientemente, também traz essa responsabilidade de você influenciar positivamente as pessoas? Assim, acho que quando a gente tem equipe, né, uma responsabilidade grande, né, de dar o exemplo, né, vamos dizer assim, no dia a dia. Eu acho que na nossa trajetória profissional a gente depende muito de quem nos dê, às vezes, uma oportunidade, né? Então, assim, eu acho que eu tive sorte de alguns momentos na minha vida. Assim, sorte aliado também à competência que a gente tem de abraçar a oportunidade e fazer dela uma coisa boa. Mas às vezes a gente precisa que alguém nos dê uma oportunidade, que acho que foi essa confiança que a Gamnet me deu, né? Que o Olivier me deu quando a gente conversou. E é muito emblemático isso para mim, porque na época eu estava participando de um outro processo seletivo numa empresa maior, mais reconhecida, e aí eu fui para esse bate-papo com o Olivier e ele, para me conquistar ali, vamos dizer assim, ele falou assim, eu já entrevistei 5 pessoas antes de você, mas com 15 minutos de papo eu sei que você é a pessoa que eu preciso para o Brasil, né? E aí pegar o desafio de uma empresa que não existia aqui, né, então de você ser o protagonista, né, de uma empresa, então isso para mim foi o que pesou bastante. Então acho que assim, no dia a dia, assim, acho que sempre tudo que eu fiz, né, desde o meu primeiro emprego, eu sempre gostei muito de trabalhar, né, acho que o trabalho para mim é uma coisa fundamental, mas é sempre vestir muito a camisa, né, fazer aquilo com amor, né, seja quando eu era office boy, quando eu trabalhei no banco de estagiário, agora que eu represento uma empresa, mas assim, é sempre no dia a dia fazer aquilo com amor e como se a empresa fosse minha mesmo, né, assim, acho que isso talvez eu tento passar para a equipe. E tento ser sempre justo, né, com as minhas decisões, às vezes erradas, mas sempre ser justo com as pessoas, né? Eu acho que isso no dia a dia faz diferença, né? Assim, não de se aproveitar de ninguém, mas ser justo sempre naquilo que eu estou pedindo e estou cobrando, ou mesmo de trazer alguém, dar uma oportunidade, né? Prime tem a missão no Brasil de disseminar o network profissional, não como um movimento pontual para poder ficar conectando pessoas, mas através de um processo, de uma metodologia, ajudar as pessoas a desenvolver relacionamento. E eu percebo que o amigo também tem
essa responsabilidade de trazer novos negócios? Como é que você investe em relacionamento? Como é que você organiza a tua agenda, Fábio, para além de cuidar do business em si, também ter disponibilidade para ir para o mercado? Sim. Isso agora, esse período de pandemia foi bem desafiador isso, né? Porque a maneira que eu fazia, né, relacionamento era através dos representantes regionais, então eu viajava muito, né, para encontrá-los e fazer essa rodada de reuniões e conhecer novas pessoas. A gente participava muito de eventos, né, feiras aqui, de eventos, e ia muito a eventos também, né? Então ali é uma forma de você conhecer novas pessoas. E com a pandemia que deixou de existir, né, esses eventos e essas possibilidades de viagem, isso foi desafiador. Então, assim, a gente, nesse período, é muito se aproveitar do relacionamento já construído, né, então das pessoas indicarem e de te apresentar alguém virtualmente, para se aproveitar disso. A gente mudou o esquema de prospecção, né? Então o LinkedIn é uma ferramenta fundamental para isso, mas aí é aproveitar o relacionamento que você já tinha, né? Então das pessoas te abrirem caminhos virtualmente, né? Então, mas tem sido desafiador isso, assim, para a gente que dependia muito desse contato físico. Então um almoço, um café, de você ir num evento e conhecer alguém ali que está precisando de uma coisa que você, uma solução que você tenha, né? Então isso virou virtual, né? Mas eu estou ansioso para que os eventos voltem, né? Para que a gente possa, acho que o contato pessoal ele é fundamental ainda, apesar da gente trabalhar com tecnologia, eu considero que o aperto de mão, né? Olhar nos olhos ainda é fundamental, né? O que te remete a março de 2020, quando veio a informação do Covid, da pandemia, onde você estava? Como é que você recebeu e se você imaginava lá atrás que a gente estaria vivendo tudo aquilo que a gente está vivendo, Fábio? A gente já tinha ali, né, naquele pós-carnaval, já tinha um burburinho, né, sobre isso, né, no escritório a gente já comentava, né, sobre isso, mas realmente para mim ia ser uma coisa de 1 mês, né, 2 meses, né, pra gente, eu acho que como sociedade, né, brasileira foi um aprendizado muito grande. A gente nunca tinha passado por uma coisa nos últimos 50, 60 anos, uma coisa dessa, né. Mas para mim era uma coisa de 1 mês, 2 meses, né, e aí foi esticando. Para mim, no meu dia a dia de trabalho me impactou muito, né, porque cortou viagem, cortou essa coisa que eu comentei de ter o relacionamento pessoal. Então eu demorei uns 2 meses assim para me achar, né, para minha rotina de trabalho em casa, de me conectar com as pessoas virtualmente. Eu demorei um pouco ali para pegar no tranco ali em relação a isso. Agora já está na nossa rotina, né? Confesso que não é uma coisa que me agrada, né? Trabalhar 100% remoto, né? Eu tenho ido ao escritório 1 ou 2 vezes por semana, vou sozinho ainda, a equipe está toda remota, mas porque eu preciso dessa rotina, né? E é uma característica minha como profissional que vem de uma geração, né? Que não nasceu no digital, né? Mas o que me remete é isso, assim, eu achava que ia ser pontual e eu demorei um pouco para entender que não, né, não é pontual, a gente vai demorar um pouquinho para sair disso, né, e ainda estamos, né, nisso. Né. E como é que você se reorganizou, se reinventou, pensou fora da caixa e se teve em algum momento que você se preocupou com o business em si? Assim, acho que no início deu um impacto muito grande, né, no início, porque assim, o ciclo de prospecção nosso 2, 3 meses assim, para você gerar um novo negócio, né? Então, quando bateu março ali, que tudo fechou, as prospecções que elas refletiriam em junho, julho, abril, maio foi muito ruim, né? De novas reuniões e tudo. Então, refletiu muito no terceiro trimestre do ano passado, né? Até que ali a gente falou, bom, temos um problema aqui, precisamos lidar com uma outra forma. E aí é isso, assim, a gente buscou muito, eu busquei muito, a equipe buscou muito relacionamento que a gente já tinha, né? Porque realmente para se conectar com novas pessoas foi uma dificuldade, né? Então a gente se ampara. Aí a vantagem de você já ter um negócio de 5 anos, né? Então você tem ali um background de relacionamento que nos amparou, né? E está nos amparando até agora, né? E aí assim, agora esse ano principalmente, né? Que voou também, né? O tempo, a gente já se adaptou a essa coisa de prospectar virtualmente, de marcar as reuniões, né?
no início, mas assim, aquele início refletiu negativamente no trimestre seguinte, né? E as próprias empresas também, né? Porque ninguém sabia muito o que fazer, né? Você tem que reposicionar sua mensagem, né? Como é que você vai se comunicar com o seu consumidor. Então, algumas campanhas foram pausadas, né? As pessoas diminuíram o investimento, né? Também, naturalmente, né? Porque tinha que ter um entendimento ali do que ia acontecer. Mas agora está equilibrado, né? E tenho aí uma visão otimista de que as coisas vão melhorar gradativamente, né, em relação a isso. Trazendo para o aspecto mais pessoal do Fábio, como é que você consegue equilibrar aí, Fábio, a vida profissional com a vida pessoal? A gente sabe que isso é sempre um desafio. Como é que você olha essa questão específica de ter um equilíbrio de vida? No pré-pandemia era mais corrido, vamos dizer assim, porque eu viajava muito, né? Mas era aquela coisa de segunda a sexta. E trabalhar no digital tem essa vantagem que dá para trabalhar de qualquer lugar, né? Então, todo o tempo que eu passava em aeroporto, em viagem, eu sempre aproveitei, né, para poder organizar as coisas. Agora, né, então, era uma correria de segunda a sexta, mas dava para administrar. Nessa coisa remota, acho que o grande desafio é você estar dentro de casa e ter que conciliar suas obrigações domésticas com as obrigações de trabalho, né? Então eu tenho um filho pequeno, que a guarda é compartilhada, então se ele está comigo, então você tem que parar para dar almoço, dar atenção. Ele ficou 1 ano e pouco sem ir para a escola, né? Então você tem que dividir aquilo. Então tinha dia que mesmo que você está dentro de casa, o trabalho não rendia muito porque você tem aquelas coisas, né, você não sai, né, para o escritório e faz uma rotina. Então isso foi bem desafiador para organizar essa rotina e aquela sensação de você estar sempre trabalhando, né, porque o notebook está sempre do lado, então você está ali 10 da noite, você tá com o computador ligado, sábado de manhã você está com o computador ligado, então essa sensação de você não ir para o trabalho e voltar, né, então isso também por um período foi desafiador. Mas agora está organizado, né, gente? Aí se você monta seu escritório em casa, né, o seu canto ali para isso e acaba dividindo as coisas, né? Mas tá controlado isso por enquanto, né? Olhando para trás, você faria algo diferente na tua carreira profissional, Fábio? Olha, assim, se eu soubesse que eu estaria aqui hoje, não faria nada diferente, né? Mas acho que sim, tem algumas decisões que eu tomei, principalmente quando eu tive negócio próprio, né? Talvez uma teimosia. Tem sempre um ponto que você identifica que aquilo não vai dar certo, né? Mas aí tem sempre aquela teimosia de você tentar um pouco mais, né? Então eu acho que essa coisa de tentar um pouco mais em alguns momentos eu refletiria. Mas também não me arrependo porque acho que todas essas vivências e até essas batidas de cabeça que eu dei me trouxeram até aqui. Eu sou bem realizado, bem feliz com o que eu faço hoje. Então, talvez eu seria um pouco menos teimoso, mas talvez a minha teimosia me trouxe até aqui, né? É paradoxo. Mas eu acho que essa própria característica e essa experiência que você teve como empreendedor, sim, te colocou onde você está hoje. Sim, né? sim, certamente. Essas pessoas, por exemplo, você pega o mercado americano, as pessoas que quebram, eles são muito valorizados. Sim. Muito valorizados. Essa experiência, ainda que traumática que eles tiveram, traz uma musculatura e uma visão diferente de uma pessoa que nunca passou por isso. Sim. Eu acho que tudo é experiência, né? Sim, não, com certeza. Então tá tudo caminhando. Olhando para o futuro, como é que o Fábio se vê? Quais são os próximos passos que você tem no seu radar? Hoje, assim, ainda temos um desafio grande com a Gamned aí, primeiro de voltar a crescer, né? O que aconteceu nesse período é que a gente manteve, né, o que a gente já tinha, mas não conseguimos crescer, né? O que estava no nosso planejamento. Então, o objetivo agora é voltar a dar um passo, né? A gente está saudável, né? Mas voltar a dar um passo de crescimento. Eu tenho uma vontade muito grande de participar da abertura de um escritório da Gamned fora do Brasil, né? Então a gente tem olhado aí talvez para alguns mercados ou de América Latina ou mesmo Portugal, né? Que é um mercado interessante, até por falar o mesmo idioma. Então tenho vislumbro isso junto com a Gamned. Como pessoalmente, alguns projetos pessoais também de participar de alguma outra agência desse mercado, né? Então tem algumas coisas aí também que estão no radar.
E tenho essa coisa de dar aula, né? Assim, como uma perspectiva pessoal a médio prazo, assim, eu vislumbro isso para 5 anos, né? Então, estou estudando, eu estou fazendo na pandemia comecei a fazer uma nova graduação, né? Que eu vou aliar isso à minha experiência no marketing digital para poder dar aula daqui a alguns anos, né? Então, tenho essas perspectivas, mas com a Gamened tem bastante coisa para fazer ainda aí. Fabião, obrigado pelo prestígio, obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite, desejo sucesso para o amigo, sempre que você precisar compartilhar algo com o nosso telespectador, o convite é permanente. Eu que agradeço, estou muito feliz aí de ter participado e contem comigo aí para o que precisar. Obrigado. Valeu. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, lembrando que o INE vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite, eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.